Vamos dar prosseguimento ao tema Teoria Geral dos Recursos, falando sobre juízo de admissibilidade. E para falarmos em juízo de admissibilidade é indispensável que estabeleçamos a diferença entre error in iudicando e error in procedendo. Há erro in iudicando ou vício de juízo quando o juiz aprecia mal a prova, ou seja, extrai de determinados fatos jurídicos uma determinada consequência jurídica que não se coaduna com a lei, ou ao contrário, não extrai a consequência jurídica almejada. Nesse caso, teremos um erro in iudicando. Erro in procedendo se refere a aspectos formais da decisão. Há um erro formal, um erro de direito processual. E é bom lembrar que além do acertamento do direito, a parte tem o direito ou até o poder de ver o direito material dirimido, levando-se em conta o devido processo legal. E quando se infringe normas do devido processo legal, nós estamos diante de um erro in procedendo ou um vício de atividade. Pois bem, os recursos podem atacar, podem impugnar tanto uma decisão que há um erro in iudicando quanto um erro in procedendo. O mérito do recurso às vezes versa sobre questão substancial, versa sobre um suposto e eventual equívoco do juiz ao apreciar a demanda, ou versa sobre um erro formal. Nem sempre o mérito do recurso se refere ao mérito da demanda. Suponhamos que na demanda esteja pretendendo receber uma determinada importância, vendeu a coisa e quer receber o preço. Isso é o mérito da demanda. Mas pode ser que o mérito do recurso não diga respeito a esse aspecto patrimonial, e sim diga respeito a um aspecto meramente formal. Guarda a relação com o erro in iudicando um juízo substitutivo. Quando o tribunal profere uma decisão, reformando ou confirmando a sentença, nós estamos proferindo no tribunal um juízo substitutivo. Diferentemente é o juízo rescindente, quando rescinde a decisão e determina que outra se profira, exatamente em razão de erro in procedendo, erro de procedimento. Juízo de admissibilidade refere-se a uma condição para conhecer ou não conhecer o recurso. Dá-se mais ou menos o que ocorre com as condições da ação. Para que uma ação seja admitida, é indispensável que se preencha aquelas condições, ou seja, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para a causa. No recurso, para que o tribunal examine um determinado recurso, é indispensável também que se preencha determinados requisitos, determinados pressupostos de admissibilidade. Nós temos então nos recursos um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. O juízo de admissibilidade refere-se a esses requisitos para que o tribunal adquém aprecie o mérito do recurso. O mérito em si, como já falamos, pode referir-se ao mérito da demanda ou não, ou referir-se a um aspecto meramente formal. Usamos no tribunal a terminologia conhecer ou não conhecer do recurso, admitir ou não admitir o recurso para o juízo de admissibilidade. Quando se conhece de um recurso, significa os pressupostos de admissibilidade foram preenchidos. Para o juízo de mérito, nós usamos outra terminologia. O recurso é procedente ou improcedente. Usa-se também a terminologia dar ou negar provimento. Dá-se provimento quando reconhece o fundamento do recurso. E então reforma-se ou caça-se a decisão. E nega provimento, evidentemente, quando não se reconhece os fundamentos apontados pelo recorrente. Aspecto relevante diz respeito à natureza jurídica do juízo de admissibilidade. Se o juízo é positivo, ou seja,
o tribunal admitiu, o tribunal conheceu do recurso, nós estamos diante de uma decisão declaratória. O recurso foi admitido. Questão controvertida diz respeito ao juízo negativo de admissibilidade. E, em sendo assim, cabe perquirir. Esse juízo é declaratório, ou seja, retroage, tem efeito ex tunc, ou esse juízo é declaratório, mas só tem efeitos a partir de um determinado momento, efeitos ex nunc, ou esse juízo é constitutivo? Bem, no que diz respeito à natureza jurídica do juízo de admissibilidade, nós temos 3 correntes para o juízo negativo. A primeira corrente de Barbosa Moreira é uma teoria clássica da decisão declaratória com efeito retroativo. Ou seja, o juízo negativo de admissibilidade tem um conteúdo declaratório e com efeitos ex tunc, ou seja, retroativo. Se o tribunal, então, proferir um juízo negativo, dizendo não admito recurso, porque não houve preparo, porque o recurso é intempestivo, porque não há interesse, enfim, profere um juízo em razão de não reconhecer ali um certo requisito de admissibilidade. Na visão dessa primeira corrente de Barbosa Moreira, seria retroativo e a coisa julgada também retroagiria. Para a segunda corrente, a decisão é declaratória, porém sem efeitos retroativos. Essa corrente é sustentada, sobretudo, por Araquém de Assis e é a corrente majoritária. Então, se há um juízo de admissibilidade negativo, esse julgamento, essa decisão, vai ser declaratória, mas não vai retroagir. Só retroagirá se reconhecer que o recurso é intempestivo ou que ele é manifestamente incabível. Finalmente, para a terceira corrente, a decisão tem natureza desconstitutiva, ou seja, interposto um recurso, ele tem eficácia devolutiva, eficácia suspensiva, e então uma eventual decisão não admitindo o recurso desconstituiria esse recurso e, evidentemente, com os seus efeitos. Essa corrente é majoritária, como eu já disse, a majoritária, a que é aplicada nos tribunais, é a corrente segundo a qual o juízo negativo de admissibilidade é declaratório, mas sem efeitos retroativos. Isso tem uma relevância no que diz respeito à ação rescisória. Imagine uma decisão judicial proferida no ano de 2005, a parte interpôs um determinado recurso, mas depois, passados 3, 4 anos, o tribunal, apreciando a admissibilidade deste recurso, chegou à conclusão de que não havia interesse recursal. Por uma questão qualquer, a parte não tinha interesse, não havia prejuízo e, portanto, o recurso seria inadmissível. Se nós adotarmos a segunda corrente, a corrente majoritária, segundo a qual essa decisão no juízo de admissibilidade é declaratória, mas sem efeitos retroativos, o trânsito em julgado ocorreria 15 dias após a decisão que inadmitiu o recurso. E, portanto, a partir dali, começaria a correr o prazo para ação rescisória. Se adotarmos a primeira corrente, segundo a qual o juízo é declaratório, mas com efeitos retroativos, já que no nosso exemplo a decisão foi proferida no ano de 2005, proferindo agora o tribunal uma decisão no sentido de que o recurso é inadmissível, retroagiria ao ano de 2005 e o trânsito em julgado operaria lá no ano de 2005 exemplificativamente e, portanto, já teria passado o prazo para rescisória. Resumindo, o juízo negativo de admissibilidade tem efeitos declaratórios, mas sem efeitos retroativos, a não ser no caso de intempestividade ou de manifesto encabimento.
Esse tema você encontrará no curso didático de Direito Processual Civil de forma mais detalhada.